Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Juliana, que é essa moça linda, que é diretora da Ju Cosméticos. A Ju, gente, a gente já conversou algumas outras vezes, se você me acompanha, minha aluna, ela é uma terceirizadora, é uma fábrica que vai terceirizar a fabricação de cosméticos. Então, ela atende empresas bem pequenininhas e faz aquela ponte ali, como se fosse um atalho, né, Ju? Isso aí. Viabiliza aí para quem não consegue se legalizar e fazer todo o espaço da legalização e quer encontrar uma empresa terceirizadora para fabricar a sua linha de produtos. Eu Isso procurei mesmo. a Ju, já conversei com ela e hoje ela vai explicar, porque a gente tem muito pouca informação sobre isso. Então, ela vai explicar para a gente como que funciona esse processo, quais são os serviços que a empresa dela presta, né? Como que funciona quando a gente quer terceirizar. E ela vai contar um pouquinho também da história de empreendedorismo dela, como que começou, né, Ju? Que é uma história É. bem interessante aí. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, Nil. Olha, primeiro eu queria agradecer muito você o convite, dizer que é uma honra para mim estar aqui no seu canal. Isso é, né, é muito legal a gente poder mostrar o trabalho, né, que é um fruto aí de tantos anos de muita dedicação. E como você mesma disse, né, eu comecei lá atrás, a Deju é uma empresa que tem 11 anos já. Então, eu comecei bem pequena, dentro de uma incubadora. Eu sou farmacêutica de formação e trabalhei muitos anos em multinacionais aí da área farmacêutica, mas sempre gostei dos cosméticos, sabe? Então, eu mesma criei uma oportunidade para mim dentro daquilo que eu queria, que era o mercado de cosméticos. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar alguns cursos, sabe? Para a gente não ficar muito na mão, assim, de desenvolvedores e tudo mais, né? Então, eu fui procurar um pouco mais de cursos e curiosidades desse mundo todo cosmético e tal. E lá atrás, essa questão da naturalização dos cosméticos, da sustentabilidade, entre outros assuntos que hoje estão muito em pauta, eles não eram tão falados. Mas eu desde lá já achei que isso, em algum momento, ele viria. E veio, né? Hoje a gente, fui agora, há poucas semanas atrás, numa das maiores feiras de ingredientes para a indústria cosmética, e a maioria dos estandes com só assim com matérias-primas de origem natural. Então, isso faz com que a gente veja o quanto os cosméticos naturais, né, que saem desse mundo artesanal, eles estão sendo bem vistos e procurados, né, pelas pessoas. É uma grande tendência, né, Ju? Com certeza, Nil. E aí, eu tinha a ideia de começar com a minha própria marca, mas eu não encontrei na época uma indústria, uma empresa que terceirizasse quantidades pequenas. Porque hoje você vai buscar, às vezes, uma indústria e acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Como a gente mesmo deu uma conversada outro dia, né? Na semana passada. Que às vezes a indústria quer que você se comprometa com o volume mensal e muitas vezes com muitas unidades de produto. E claro que para quem está começando, isso é muito difícil, é muito caro. Ao mesmo tempo que você criar uma indústria do zero, sem você nem saber onde você vai distribuir seus produtos, também é outro passo assim que, cara, se der certo, você deu um tiro no escuro e acertou a mosca lá, sabe? Mas é um tiro muito difícil também de ser dado, porque é um tempo grande de espera, porque não é só o dinheiro, né? É caro para fazer, é caro. Só que o dinheiro, você ainda vai no banco, pega o dinheiro e faz. Mas e você ficar esperando o fiscal vir auditar sua empresa? Muitas vezes ele chega, te pede coisas, depois ele volta, pede outras coisas, volta, pede outras coisas, essa licença não sai nunca. E é tudo Sabe? demorado, né, Ju? Até a criação da marca do nome demora, às vezes, até 2 anos, até o INPI Tudo fazer tudo, demora. né? Tudo demora. Por isso que você também não pode ficar esperando a perfeição, sabe?
Porque se você esperar todos os astros se alinharem para daí você começar, também você não começa a dar os passos, né? E aí você fica com o sonho só no papel. Então, eu acho muito importante, antes de você pensar, né, em ser proprietário de uma marca, você entender um pouco mais sobre formulação. Você não precisa ser expert em formular, mas você precisa entender pelo menos um pouco para que você possa conversar com algum terceirista, alguma empresa, né, que te auxilie nesse sentido. É importante você entender um pouco mais sobre legislação também, para você saber que tipo de produto que eu estou fazendo, é cosmético, não é cosmético, etc. E também é importante você entender quem é o seu público, porque hoje em dia é assim, a coisa que eu mais vejo é o pessoal vem atrás de mim, muito preocupado só com a fórmula, mas não sabe nem onde vai vender. E aí que é a pergunta, né? Não tem nicho, não tem público definido, nada. Nada. Ah, é porque eu quero fazer um sérum. Tá bom, por que você quer fazer um sérum? Ah, porque eu acho que o sérum é uma coisa que todo mundo usa. Baseado em quê, né? Qual que é a sua experiência de mercado? Qual foi o estudo que você fez? Onde você foi buscar essas informações? Ou às vezes também, Nil, vem para mim e fala assim, ai, não me conta você, o que mais você vende? Aí você fala, o que mais eu vendo para quem, né? Em relação a quê? Então, é mais nesse sentido, assim, sabe? Você precisa entender do mercado para você se aventurar nele. Senão fica muito... você perde muito dinheiro, né? Você perde tempo, perde dinheiro e se frustra. Quantas pessoas não saem do emprego e aquele dinheiro que tem é tudo que vai colocar na empresa, né? Então, tem que ter muita responsabilidade para fazer esse movimento. E aí, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, rapidinha, para vocês entenderem, assim, de uma forma mais estruturada, mais lúdica, como que é o trabalho aqui na Deju, né, de terceirização, mas que serve também não só para caso um dia vocês queiram vir para cá e procurar a Deju Cosméticos como uma possível terceirista, mas serve também para procurar outros terceiristas, né? Para entender que tipo de perguntas você pode fazer, o que você precisa se preocupar, onde você meio que tem que olhar, né? Para fazer uma escolha mais assertiva aí. E Ju, antes da gente passar para a apresentação, deixa eu só perguntar que agora eu fiquei curiosa. Falou que quando tu construiu a tua empresa, tu estava procurando esse caminho de fazer o teu cosmético, fazer a tua linha. Tu fazia? Tu também era uma saboeira? Fazia lá em casa, na tua casa? Eu também comecei artesanalmente. Eu comecei artesanal. Eu via muito o Peter Paiva, que é um amigo pessoal meu hoje. Eu assisti muito os vídeos dele, me davam muitas inspirações, assim, muitos insights. E quando eu comecei a montar a fábrica, eu não podia operar a fábrica, né? Porque ela ainda não tinha todas as licenças necessárias. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer lembrancinha. E eu percebi que eu era muito melhor na venda, né? Mais do que no fazer, eu sou melhor no vender, porque em 3 meses eu já vendia para o Brasil inteiro. Lembrancinhas de maternidade, de criança, às vezes brinde de final de ano. Fiz para várias clínicas de estética. Aí as pessoas gostavam tanto dos meus produtos que falavam assim, mas você não tem um sabonete maior para eu colocar no meu banheiro? Você não tem um creme de mão para eu deixar na minha bolsa? Você não tem um hidratante para eu passar depois do banho? Porque seu produto é tão bom, mas é muito pequenininho, acaba, né? E aí eu fui começando a fazer outros produtos grandes, né? E aí eu meio que tive uma sublinha das minhas lembrancinhas, sabe? E aí fui para uma feira do Sebrae, que fui convidada para a feira do empreendedor do Sebrae. E daí lá eu conheci outras pessoas e peguei meu primeiro projeto de terceirização. Aí me deu um estalo, falei, nossa, espera um pouquinho, isso aqui não tem. Porque lembrancinha, tal, tinha, né, várias pessoas fazendo, mas aí eu tinha a fábrica, né? Eu já tinha tudo legalizado. Aí eu falei, nossa, espera um pouquinho, isso aqui não tem. Deixa eu pensar um pouco melhor.
Então, em 2015, foi quando eu tirei minha primeira nota fiscal, eu trabalhei com um cliente o ano inteiro. Aí depois, 2016 eram 2, 2017 acho que foram 7, aí a gente cresceu bastante. 2018 já eram 20, 2020 eu já estava com mais de 40, na pandemia a gente explodiu, foram 80 e poucos clientes, e nesse ano de 22 a gente passou de 100 marcas que a gente atende. Nossa, Ju, 100 marcas? 100 marcas, são mais de 3 mil produtos notificados na Anvisa, e a gente fabrica, o que a gente gosta de fazer é fabricar, né? Gosta de pôr a mão na massa e fabricar. Então, são duas operações muito complexas, né? Que é a logística e a produção. Então, para que a gente não... Assim, eu teria que ter uma estrutura muito maior para cuidar de duas coisas tão complexas. Então, eu sempre falo isso. Se você vai focar em vender o seu produto final, procure alguém para você terceirizar, sabe? Não tenha a fábrica, não comece com a fábrica. Agora, se o seu negócio, eu gosto de fazer, o meu negócio está aqui, eu não quero dar para outra pessoa fazer para mim, não sei o que, não sei o que, começa com a fábrica, só que aí você não vai ter a sua linha própria, de repente você vai fazer para outras pessoas que estão querendo terceirizar a sua marca. É porque quando você faz o seu próprio, tu já tem que ter assim um volume de venda bem maior, já que tu vai fazer todas essas legalizações que tu vai explicar para nós aí, que é um processo, né, bem burocrático, demorado, custa dinheiro, tem a questão do selo também, né, que depois você vai falar um pouquinho. Então, assim, para mim, eu entendo que essa parte é a última etapa, né? A terceirização, ela fica ali no meio termo. Eu não quero me legalizar agora, porque não estou produzindo 1000 unidades por dia, mas posso pegar uma terceirizadora que, como a Ju me explicou, não tem aquele volume mínimo por mês que você tem que fazer. Você pode fazer uma vez só e depois esperar acabar o teu estoque para produzir novamente. Para produzir de novo. Então, você tem que prestar muita atenção, né, na terceirizadora que você está escolhendo, porque cada um trabalha de uma certa forma. Por isso que eu acho que é tão importante esse nosso bate-papo e essa apresentaçãozinha que eu trouxe, porque é exatamente isso. Independente se vai fazer alguma coisa na Deju ou fora dela, é um caminho, até para que você saiba o que você vai procurar. Entendeu? E é uma validação de mercado, né, Ju? Porque se você vê que teu produto aí está tendo bastante saída e tudo, e você validou, aí você pode pensar num outro passo, se você quer sair da terceirização, ou ficar livre, né? Você vai colocar numa balança, vai ver o que é melhor para você. Porque tem que alugar um espaço, né? Você tem que ter os funcionários, tem que ter o responsável técnico pelas fórmulas, tem que ter... E tem muita regrinha, Nil. Tem muita regra. Então, por exemplo, é o tipo do material de construção que você vai usar, os cantos arredondados nas áreas de produção, o sistema de ventilação, que tem que ter laudo de engenheiro mecânico que garanta que você não vai ter contaminação cruzada, sistema de iluminação... tem tanta coisinha, sabe, que precisa... As RDC são bem detalhadas, né? Bem específicas para essa área. Então, e cada uma vai bem num lugarzinho específico. Aí você acha que uma única RDC vai resolver sua vida e, na verdade, tem RDC, que é da Anvisa, né? Aí tem CETESB, tem IBAMA, tem CONAMA, tem prefeitura, tem uso de solo, tem sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. O descarte também, né? Descarte, parte de resíduo, parte de poluição sonora, é uma loucura. É uma loucura. Então, Ju, vamos ver a apresentação? Vamos. Compartilhamento. Tu tá em São Paulo, né, Ju? Eu tô em São Paulo, mais precisamente aqui na cidade de Valinhos. Bom, então eu vou compartilhar aqui com você a minha apresentação, para que eu possa mostrar de uma forma mais lúdica, mais tranquila, né, como que as pessoas podem fazer
para ter aí a sua tão sonhada linha de cosméticos regularizada e tudo mais. E de uma forma menos burocrática, né, Ju? Que é esse o objetivo, né, Nil? Que a gente precisa ter uma coisa mais fácil, senão a gente vai ficar sempre achando que tudo é muito complicado, muito difícil, e aí a gente não dá um passo que no fim é tão importante, né, para isso tudo. E quando teus clientes te procuram para saber informações sobre a terceirização, você apresenta os 5 passos, essa mesma apresentação, é mais ou menos isso? Isso, é isso mesmo. O que a gente fez, na verdade, foi desburocratizar o processo de terceirização. Então, até para não deixar tudo muito difícil, né? Tudo muito, como é que eu posso dizer assim? Muito bicho de 7 cabeças, né? A gente sintetizou tudo que as pessoas teriam que fazer para ter a sua própria linha de cosméticos aí industrializada e tudo mais, em apenas 5 passos. Então, a Deju Cosméticos é uma empresa que foi fundada em 2011 numa incubadora. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de projeto. Incubadora como do Sebrae? É exatamente a incubadora do Sebrae. Aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, tinham muitas incubadoras em várias cidades. E aí acabou tendo alguns problemas e as incubadoras foram falindo, sabe? Foram quebrando, foram falindo. E essa mesma incubadora de Guarulhos, que tinha mais de 30 empresas dentro dessa incubadora, na época que eu entrei, tinha que fazer uma prova, tinha que fazer uma banca, apresentar um projeto para você conseguir um lugar na incubadora. Hoje em dia já nem existe mais, virou um condomínio de empresas, onde sobraram 3, 4 empresas ali que hoje mantêm o prédio todo, mas assim, já foi um lugar de coworking industrial muito incrível. Mas esse projeto, por que ele era bom? Porque você erra pequeno, sabe? O grande ponto que eu vejo, assim, às vezes, de muitos empreendedores que eu atendo, é que as pessoas às vezes querem fazer uma coisa muito grande, sabe? Começar com muita coisa, começar muito grande. E aí, esse passo muito grande logo no começo, muitas vezes acaba inviabilizando todo o seu projeto. Então, a incubadora foi um lugar interessante e bom para a gente, né? Para mim, para inclusive eu me testar como empresária, né? Eu não sou de uma família de empresários, a empresa não era do meu pai, do meu avô, né? A empresa é minha, eu que tirei ela do chão, que desenhei cada parede dessa fábrica. E eu precisava de um lugar que fosse, que eu gastasse menos até, para começar, né? E aí, com o tempo que eu estava contando para vocês, né? Que a gente foi crescendo e fomos aumentando o número de clientes, né? Passamos aí de um cliente em 2015 para mais de 100 clientes agora em 2022, nós precisamos aumentar a nossa capacidade produtiva, porque a gente estava começando a falhar nas entregas, sabe? Começa a ficar muita correria e a fábrica não tinha mais espaço para fazer tudo que a gente estava vendendo, tudo que estava fazendo. Então, nós criamos uma segunda unidade, que é aqui onde eu estou, na cidade de Valinhos, que é no interior de São Paulo, pertinho de Campinas. E aqui esta fábrica é uma fábrica bem maior, que já atende volumes bem maiores também. Então, eu costumo brincar que agora é assim, quem chegar pequeno vai ter o lugar pequeno para fazer as poucas unidades que precisa fazer para viabilizar, e depois, quando crescer, também já tem a fábrica grande para fazer uma produção bem maior. Então, que maravilha! O primeiro e o segundo passo aqui para dar esse primeiro salto. Excelente, Ju, porque uma das coisas que eu vejo muito que o meu público, né, minhas alunas, né, minhas seguidoras falam, é que a terceirização é só para quem tem muito dinheiro, que eles só vão fazer para quem fizer muitas unidades, que eles não atendem os pequenos, que eles só querem saber de quem vai produzir muito. Mas é porque tem algumas que são assim, né, Ju? É a tua estrutura que é preparada para o pequeno empreendedor também, né? Exato, porque eu comecei assim, né, Nil? Comecei com o primeiro passo. O primeiro
primeiro degrauzinho mesmo, mas dizem que é isso, né? Para você correr uma maratona, você tem que dar né? O primeiro tem que passo. dar os primeiros passos, né? Então é isso mesmo, assim, e controlar a respiração, né? Porque ora você vai estar mais cansado, ora você vai estar mais empolgado, e lembrar que quando você estiver cansado, você tem que descansar e não desistir, né? Que é bem diferente. E aí, como que a gente desburocratizou, né, esse processo todo de terceirização? Nós colocamos todos esses passos em apenas 5. Então, primeira coisa, eu vou falar bem mais detalhadamente em cada um deles, mas vou dar só um overview aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que produto que essa pessoa quer fazer, que produto que essa marca que está chegando quer fazer. Então, você que está aí do outro lado, né, que tem sua linha, que está fazendo artesanal, que é aluno aqui da NIL também, quando você for pensar em terceirizar, tente entender quais são os produtos que hoje você já vende, que você está vendendo mais, que estão tendo a maior aceitação no seu mercado. Depois que a gente entender quais produtos que você quer fazer, aí nós vamos entrar em fases de protótipo. Então, aqui na Deju, a gente faz o desenvolvimento do produto mesmo. Não importa se você tem fórmula, se você não tem fórmula, a gente desenvolve mesmo. Vou falar um pouco mais sobre isso já já. Depois que a gente desenvolve o produto, ele vai para a fase de regularização na Anvisa. Todos os produtos cosméticos têm que ter regularização na Anvisa para serem comercializados. Infelizmente, a Anvisa não reconhece cosméticos artesanais. E esse é o grande risco para quem está fazendo artesanalmente e já está vendendo muito, sabe? Eu pego, às vezes, marcas que chegam aqui com mais de 100 mil seguidores no Instagram e totalmente artesanal, sabe? Então, assim, já está correndo um risco. Mas dá, né? Assim, para a Anvisa te pegar, alguém tem que te denunciar. Então, tem que ter alguém muito ruim aí no seu meio que vai denunciar você. E essa visibilidade grande, né, assim, de muitos seguidores, traz... dá inveja, né? Dá inveja, né? Depois que você regulariza na Anvisa, aí que nós vamos produzir. Então, entenda que antes de você produzir, tem 3 passos anteriores, né? Mais da metade de tudo isso acontece antes da produção propriamente dita do seu produto, que vai ser vendido e comercializado. E o último passo que fica a cargo das terceirizadoras é a entrega. Tem terceirizadoras que têm caminhões, que têm uma estrutura logística que faz a entrega para você, e tem outras menores, como a minha, que a gente prepara tudo, deixa bonitinho, guardado, põe nas caixas de embarque, faz a nota fiscal, etc. E você indica a transportadora que vai vir buscar. Uma coisa que é muito importante, essa é a definição de cosméticos para a Anvisa. E por que eu gosto de começar todos esses passos pela definição? Porque muitas vezes as pessoas pensam que é um cosmético algo que não é. Então, por exemplo, já chegaram aqui, vocês imaginem, né? Quantos projetos já passaram aqui, né, para nós. Então, assim, ó, o que são produtos de higiene pessoal? São substâncias que elas têm que ser usadas no nossa pele do lado externo. Então, pode ser na pele, no sistema capilar, unhas, órgãos genitais externos, dentes, membranas, cavidades mucosa oral. E o objetivo, ele é exclusivo ou principal, de limpar, perfumar, alterar a aparência, corrigir odores, proteger ou manter em bom estado. O que muitas vezes acontece aqui? A pessoa chega e fala assim, eu quero fazer um creme para dor. A forma é cosmética, porque é um creme. Se ele é para dor, ele é um medicamento. Ele não vai limpar, perfumar, alterar a aparência, ele está querendo tratar. Então, todos os apelos de tratamento não são cosméticos. Cicatrizante, analgésico, anti-inflamatório,
nada disso é apelo cosmético. E isso acaba entrando numa outra classificação. E aí você não vai conseguir uma indústria cosmética para te atender. Eu peguei um caso aqui lindíssimo, que eu ajudei uma moça incrível, ela tem uma linha muito bacana de produtos fitoterápicos para tratamento de psoríase. Uhum. Não pude fazer para ela. Eu, como farmacêutica, eu posso assinar o desenvolvimento, porém, não posso fabricar com a minha indústria cosmética, porque isso é um produto medicamentoso, ele é para uma desordem cutânea, certo? Uhum. Então, ele não é um cosmético. E Ju, mas e se eu fizer um sérum anti-rugas? Aí pode? Então, anti-rugas pode, porque aí você está entrando em alterar sua aparência. A aparência. Não poderia ser um bálsamo cicatrizante. Daí já... Cicatrizante, não. Porque cicatrizante é o grau medicamentoso. Mas ele poderia ter essa função e não estar específico lá, ter essa função, porque estou usando uma matéria-prima que ajuda nisso, mas só não falar isso no rótulo. Ele pode ter essa função, só que você não pode explorar isso como um apelo. Um apelo de venda. Anti-acne. Anti-acne, ok. Acne é uma... Quando você tira a acne, o que você está fazendo? Você está melhorando a aparência da pele. Então, ok. Acne é você pode fazer produtos para a pele acneica. Perfeito. Só que eu não posso colocar cicatrizante. Muito embora, se eu utilizar uma argila verde, um óleo de melaleuca, um amamelis, eles têm essa ação cicatrizante. Então, eu vou melhorar a aparência dessa pele. O que muitas pessoas não sabem é que a própria Anvisa, ela tem câmeras técnicas, né, que chamam CATEX. Essas CATECs, muitas vezes, elas limitam a indústria cosmética no percentual de ativo que pode colocar. Ah, Ju, mas isso vale para 100% dos ativos? Não, alguns ativos. Então, por exemplo, quando você vai usar mentol na sua formulação, todo mundo sabe que quando você utiliza mentol, ele tem um efeito criogênico, ou seja, aquele efeito que dá aquela gelada na pele e depois esquenta, né? Do esquenta e esfria. Muita gente coloca, por exemplo, para perder medidas, né? Para esses cremes na academia, etc. Só que na indústria cosmética, a gente é limitado a 1% de mentol na formulação. Então, eu não posso colocar mais do que isso, nem que eu queira. Se eu juntar mentol, cânfora, eucalipto, ele já vira grau 2, que eu vou falar sobre o que é grau 1, grau 2 já, mas ele já vira grau 2 direto. Então, a gente tem limitações. Por isso a importância de você pegar uma indústria séria, até para que as pessoas que estejam lá dentro tenham esse conhecimento. Porque a legislação está aí na internet, né? Hoje em dia, com o Google, a gente acha tudo em qualquer lugar. Só que não é simples, né? Tipo, como é que eu vou saber da minha cabeça que eu não posso usar X% de um determinado ativo que eu estou usando? É só quem está mais especializado, quem está mais dentro desse mercado que vai saber, literalmente, assim, te dizer, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, por isso que essa reunião de alinhamento, que é o primeiro passo da terceirização, ela é tão importante. Porque, primeiramente, eu preciso entender se o que você quer fazer é cosmético. Tem gente aqui, como nós somos muito especialistas em produtos naturais, tem pessoas que vêm para a gente fazer lubrificante íntimo natural. Não posso fazer. Entra como correlato. Então, não é nem da indústria farmacêutica, nem a cosmética, é a indústria de correlatos. Normalmente, os produtos de sex shop, tipo calcinha comestível, entre outros produtos assim, mais eróticos, etc., é tudo indústria de correlatos. Quando você vai, por exemplo, eu quero fazer um sabonete líquido bem natural, que ele vai ter eu quero que ele lave a mão e lave a louça. Ele vai entrar numa classe de saneantes, então também não consigo fazer porque ele entra nessa classe de saneantes. A primeira coisa que a gente precisa entender
quando a gente fala em terceirização, a da Ju já falei, né, gente? É uma empresa, então, que foi fundada em 2011, a gente fundou dentro das instalações da incubadora de Guarulhos, e ela é uma indústria que ela é destinada para isso, para fabricação e desenvolvimento aí, né, de produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumarias e etc. A gente meio que desburocratizou o processo de terceirização. Então, nesse passo único, o grande diferencial aqui é a gente realmente entender se o que você vai fazer é um cosmético ou não. A segunda parte, né, que a gente começa nessa nossa reunião de identificação aí, é a gente entender quantos produtos você quer fazer. Porque às vezes, né, artesanalmente, a gente tem aí uma linha com 30 produtos. Mas será que eu tenho que terceirizar os 30 de uma vez? Eu posso fazer um, depois eu faço o outro, depois eu faço 10. Quando eu vi, eu já estou fazendo os 30? Pode. Eu sempre falo isso. Poder, você pode. Porque assim, você fazendo e vendendo, você já está correndo um risco, certo? De alguém, de repente, ir lá e denunciar você e você ter alguma autuação aí da vigilância sanitária. Agora, se você está mais tranquilo em relação a isso, se você ainda não foi autuado, dá para fazer um passo a passo. E, sinceramente, eu até prefiro. Porque isso daí, assim, você precisa entender como é que faz a primeira girada, sabe? Como você vai com os 5 produtos primeiro, assim. Com 5 passos primeiro. Aí depois, quando você for fazendo os outros, vai ficando meio que automático na sua cabeça. Porque cada produto tem que percorrer aquele caminho. Cada produto tem que percorrer aquele caminho. Exatamente. Bom, aí a gente sempre pergunta, né, se a pessoa já tem a formulação, então, de repente, ela é sua aluna, né, e já tem a formulação dela, já está acostumada, né, a fazer as coisas dela e tal. Se ela tiver essa formulação, a gente faz a fórmula da forma que a pessoa traz. É claro que eu, como responsável técnica, eu vou analisar a fórmula. Às vezes eu tenho uma matéria-prima que tenha o mesmo efeito, mas vai te dar uma validade maior, ou que ela tenha o mesmo efeito, vai te dar um custo um pouco melhor, né? Então, nesse sentido todo, é que a gente faz essa primeira reunião aí para entender como que a empresa está. E assim, principalmente, você tem que ter empresa aberta. Né? E a pessoa fala assim, mas que tipo de empresa que eu posso ter? Eu posso ter uma MEI, eu tenho que ter uma MNE, eu tenho que ter uma EPP, o que eu tenho que ter? Dá para ter uma ME? Dá, porque aí só que você tem que ter um KNAI de pelo menos comércio varejista de cosméticos, entendeu? Dentro da sua MEI tem que existir esse KNAI, porque senão não adianta você falar, eu tenho empresa aberta de calçados. Como é que você vai emitir nota para vender cosméticos, não é verdade? Então, parece muito óbvio, né, Nil? Mas assim, chega a cada coisa aqui. Eu tenho empresa aberta de costura. Aí você fala, não, tudo bem, entendi, mas você precisa, se você quiser usar o mesmo CNPJ, você adiciona um KNAI a esse CNPJ, senão você vai ter que abrir outra empresa para esse fim, né? Para esse tipo de produto aí que você vai começar a comercializar agora. E vocês ajudam nisso ou só falam para a pessoa procurar um contador e fazer? A gente vai mais nesse sentido, de ajudar a pessoa a encontrar um contador. A gente até tem um aqui, a gente indica, né, para ajudar, mas não é o nosso core business, né? Então, a gente fica mais com a parte da produção mesmo e deixa para a contabilidade o que é deles, né? Daí não é muito nossa praia mesmo. O segundo ponto é você ter contato com esse produto. Então, eu sempre falo isso. A pessoa fala assim, não, eu já tenho minha fórmula, eu quero fazer minha fórmula, então eu não quero fazer protótipo. Não dá. Por que não dá?
Porque eu preciso entender a farmacotécnica que você está utilizando. Eu preciso entender se a formulação que você está fazendo, se ela cabe nos meus tanques, né, nos meus reatores, e vai ter a mesma performance do que num agitador, num mixer, numa batedeira, né? Então, assim, minimamente, a gente precisa reproduzir essa fórmula no nosso laboratório, para que a gente possa ter a certeza que a gente vai conseguir te dar um produto muito próximo do que aquele que você faz em casa. A ideia é sempre de melhorar, lógico, mas a gente também não quer descaracterizar o produto que chega, porque aquela pessoa está acostumada a vender daquele jeito, o público que ela vende está acostumado a ver o produto daquela forma. Então, e o bacana do protótipo é você ter uma amostra onde você depois consiga cobrar o seu terceirista. Falar assim, mas você não combinou isso aqui comigo? Como é que você me entrega isso depois da produção? Sabe? Então, a ideia do protótipo, ela também serve para isso. No nosso caso, a gente não entrega a fórmula quantitativa do produto, a gente só entrega a fórmula qualitativa. Mas eu te passei a minha fórmula inteira, quanti e qualitativa. Não importa, se eu alterar alguma coisa lá, eu não vou dizer os percentuais que a gente utilizou. No entanto, tudo que for utilizado, a gente fala, até porque isso vai no rótulo do produto, então não tem nem como a gente omitir qualquer informação. Essa fórmula, ela pode ser alterada por 2 vezes, né? Então, são 3 versões no final. Por que a gente faz isso? Porque tem pessoas, Nil, assim, que para aproveitar o desenvolvimento, elas ficam incansáveis, sabe? Faz um, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. Eu tenho, assim, desenvolvimentos que duram anos, sabe? Que a pessoa, ela já mudou 30 vezes, assim, o que ela queria fazer, desde a ideia inicial até onde está, sabe? E não consegue decidir. Então, até para que a gente deixe um pouco mais fechado e consiga auxiliar a pessoa também a ser mais assertiva, a gente limita o número de versões. Mas a gente faz sempre reunião, a gente dá todo o suporte, explica sobre cada fórmula cosmética, porque tem coisas, às vezes, que acontecem assim, que são muito engraçadas. Por exemplo, então, para que gastar tanto dinheiro colocando ácido hialurônico num sabonete barra, que vai ter um pH alto, por exemplo, que o ácido hialurônico nem vai estar na sua forma ácida. Sim, então, são essas sacadas que a gente vai dando para as pessoas, que são sacadas mais técnicas, e aí a pessoa fala, putz, isso é verdade. Nossa, realmente isso aqui não dá para fazer. Eu vejo muito assim, o pessoal da saboaria artesanal, que é onde eu gosto, que é o nosso processo de saboaria, que também é por saponificação, quer colocar ácido salicílico. Não adianta, porque o ácido salicílico vai ser consumido com a soda, vai virar salicilato de sódio e não vai atuar como ácido salicílico, como um ácido. Um sabonete saponificado, ele nunca vai ter um pH ácido, senão ele vai ficar mais mole, ele não enrijece, não faz espuma, ele vira uma meleca, vira tudo menos um sabão, né? Então, tá bom, você quer fazer um sabonete com ácido salicílico, você vai ter que achar uma outra forma, não, de repente, um sabonete barra saponificado. As pessoas querem baixar tanto o pH do sabonete, mas é justamente o pH mais elevado que é o responsável pela limpeza. Estou errada, Ju? Não, você não está errada. E assim, e tem pessoas, inclusive, que daí começam as fake news, né, Nil? Que aí começa assim. Porque não use sabonete saponificado, porque ele tem um pH muito alto, vai fazer mal para a sua pele. Aí, de novo, eu te pergunto, você está lá tomando banho, a sua pele é um organismo vivo, porque ela é o maior órgão que a gente tem no corpo. Ela tem essa capacidade de autorregulação. E assim, você vai passar o sabão e não vai tirar com a água? E a água tem qual pH? Então, quer dizer, já não voltou o pH natural da sua pele? Então, qual é o problema de usar um sabonete com pH alto? O pior é aquilo que não tem enxágue, né, Ju? Então, quando a gente usa um produto sem enxágue, daí sim, ele vai ficar em permanência com a pele ali um tempão, aí a gente cuida mais do pH. É isso mesmo.
Esse é o ponto. Então, tem que prestar atenção. Produtos com enxágue, vale a pena, será, eu investir em tantos ativos caros dentro dele, com ações que, de repente, não são daquele tipo de produto? Né? Então, tudo isso a gente faz na nossa consultoria na parte dos protótipos. E sabe, Ju, como eu trabalho com a saboaria terapêutica, tem muito disso. Eu até gravei um vídeo falando sobre o uso dos óleos essenciais, porque muitas pessoas começaram a me pedir para usar os óleos essenciais no sabonete. Eu ensinei. Porém, existe toda uma questão ambiental, existe a questão de ser válido de você usar, justamente porque a rinse-off vai ser com enxágue. Os óleos essenciais são tão potentes e tão caros e, né, uma matéria-prima tão nobre. Então, assim, a única coisa que eu falo, quer fazer um sabonete mais facial, uma barra mais especial, usar um ativo mais caro, faz. Mas, assim, nos sabonetes corporais, realmente, assim, não que seja um desperdício, cada um sabe o que está fazendo, sim, mas não vale tanto a pena. Guarda os óleos essenciais, os ativos mais caros para os sérums, para os cremes, né? Para aqueles produtos que vão fazer o skincare mais efetivo mesmo. Exato, o sabonete é a primeira etapa, né, Ju, do skincare, é a etapa da limpeza. Então, mas daí você vê sabonete barra com ácido hialurônico, né? E você fala, meu Deus, por que você está fazendo isso, né? Então, assim, a pessoa só olha para o efeito que ela quer dar, mas não avalia a forma cosmética que está colocando aquilo, entendeu? Com colágeno eu vejo muito, Ju. Com colágeno. Com colágeno, porque eu, como nutricionista, eu estudei que o colágeno nem internamente, né, nem ingerido, há um estudo que comprove que ele vai chegar naqueles locais onde a gente quer chegar, porque o nosso corpo inteiro vai absorver o colágeno de forma geral, né? Então, às vezes, é mais um efeito placebo de você achar que está dando um resultado e está se cuidando melhor e está fazendo a hidratação com o creme, que às vezes é o creme só que está te ajudando ali, né? Do que o colágeno. Porque ele está fazendo uma barreira, né? Porque ele está aumentando a hidratação, porque ele está permitindo com que aquela água fique por mais tempo em contato com a sua pele, né? É que nem quando fala da hidratação também, né, Nil? Que fala assim, porque esse creme faz com que você absorva mais moléculas da pele. Mais moléculas de água. Aí eu fico pensando assim, tá, se a pele absorvesse as moléculas de água, então quando a gente entrasse debaixo do chuveiro, a gente ia virar um Dayapur. Na piscina, né? Então, na banheira. Né? Então, assim, ia dar uma enxada, né? Não vai acontecer, né? Então, são coisas que a gente precisa ir desmistificando e trazendo para as pessoas de uma forma com que faça com que elas tenham essa análise crítica, sabe? Para não só lançar um produto no mercado, mas lançar um produto mais assertivo também, né? Que realmente tenha um benefício e que você não esteja só jogando as coisas pelo ralo, né? Que acho que esse é um ponto. E às vezes iludindo o consumidor, né? Porque essas coisas sabonete com vitamina C, com colágeno, isso com aquilo, a gente sabe que não vai. Que é muito mais um apelo de marketing do que um efeito, né? Com certeza. Bom, aí vamos supor você gostou do protótipo, né, que fizemos e está aprovada a fórmula, tá ok. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que regularizar esse produto na Anvisa. O que eu vou precisar para regularizar? Se o seu produto for grau 1, eu vou precisar o dossiê do produto, que é a própria indústria que faz, porque é a fórmula quantitativa, a carta de alergênicos da fragrância ou do óleo essencial que você estiver utilizando e uma arte do rótulo. Então, não preciso do rótulo impresso, eu preciso só que você me mande a arte, porque isso vai fazer parte desse dossiê da Anvisa. E aí o pessoal pergunta, né? Mas, Ju, qual é a diferença de um produto grau 1 e grau 2? Ele deixa de ser cosmético quando ele vira grau 2? Não. Há uma explicação muito fácil, assim, bem tranquila de se entender, é assim. Todos os produtos são grau 1, por nascença.
vamos dizer assim. Então, você vai fazer um shampoo, um condicionador, um hidratante, um sabonete, um creme, um sérum, uma pasta de dente, enxaguante bucal, tudo isso é grau 1. Quando que ele vira grau 2? Quando você começa a colocar apelos nele, ou seja, anti-rugas, shampoo anti-queda, anti-caspa, anti-acne, o para-acne, bactericida, tudo isso começa a entrar no grau 2. Tá bom, qual é a diferença então? Vai, tá bom, eu vou no grau 2, vai, tudo bem. Qual que é a diferença? A diferença é que o grau 1, você pega toda aquela documentação que eu falei no slide anterior e coloca no site da Anvisa, e a Anvisa, em 3 dias, vai te gerar um número que você vai colocar no seu rótulo, vai imprimir ele para sempre e você está salva, segura e tranquila. No grau 2, você vai precisar mandar fazer os testes de segurança e eficácia que comprovem os apelos que você quer colocar no seu rótulo. Aí muita gente fala assim, então tá bom, não vou colocar apelo nenhum no meu rótulo. Aí vai lá no Instagram, no site, e coloca todos os apelos possíveis e imagináveis sem fazer teste nenhum. A vigilância pega também. Eu tive um caso seríssimo agora, há pouco tempo, né, aqui na empresa, de uma empresa que fazia exatamente isso. Notificou com a gente um óleo corporal e estava vendendo como repelente. E sem a gente saber. Aí, quando a Anvisa pegou, mandou uma notificação para a fábrica, porque a Anvisa só enxerga o fabricante, não enxerga a marca. Mandou para a fábrica falando, olha, eu quero que vocês tirem esse produto do mercado porque ele não tem comprovação como repelente, vocês estão vendendo repelente que não é repelente. Entendeu? Então, assim, tudo que pode ludibriar, enganar, confundir o consumidor, a Anvisa fica muito em cima. Então, assim, não adianta, agora eu estou terceirizando, estou salva. Não, você está salva se você continuar fazendo as coisas de maneira correta, né? O registro grau 2, ele vai ter um valor maior, então ele vai custar mais caro do que o grau 1, e muitas vezes você precisa esperar com que o seu produto que ele saia publicado no Diário Oficial. Então, ele demora mais tempo. Então, se você está com pressa de lançar, ir para o grau 2 é mais complicado, porque ele vai demorar mais tempo. Um teste clínico, ele demora uns 40 dias para sair. E uma aprovação da Anvisa até 120 dias. Então, isso dá quase 6 meses de espera só na parte da regularização. Então entendeu? Os fitoterápicos, tudo vai para o grau 2, então, Ju. Então, e aí depende. Se você for fazer um creme de anica, porque eu vou fazer um creme fitoterápico anti-inflamatório, ele não é cosmético, ele não é nem grau 2. Daí ele entra no farmacêutico, né? Ele entra no farmacêutico, entendeu? Então, tem que saber classificar. E os teus clientes que fazem contigo, eles têm produtos grau 2 ou é mais raro? Tem bastante gente com produtos grau 2. Eu tenho uma empresa, inclusive, que eu adoro os produtos dela, que ela é bem focada em rosto, produto totalmente natural, cheio de fitoterápicos, tudo grau 2, só que com os apelos bem pontuados, apelos cosméticos bem pontuados, sabe? De rejuvenescimento, limpeza, anti-oleosidade, aumentar a barreira aumentar a produção de colágeno, tudo isso muito bem explicado e muito bem embasado, sabe? Então, assim, dá para fazer coisas muito bacanas sendo uma empresa de cosméticos, né? Com uma empresa de cosméticos, não precisa muitas vezes ir para a parte medicamentosa mesmo, você só tem que entender e saber exatamente aquilo que você quer transmitir para o seu consumidor. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Tem gente que às vezes, por exemplo, sei lá, aplica florais de bar. Aí quer que a gente faça um creme com florais de bar e quer aquele apelo do floral. Não vai ter dentro do cosmético. Entendeu? Vai ter que procurar uma indústria de medicamento. E aí, essa para terceirizar é mais difícil ainda. E um anti-manchas, ele entraria onde, Ju? Então,
Anti-manchas. Mancha é um termo que não pode ser utilizado na indústria cosmética também. Tem uma CAPEC que não pode falar a palavra mancha. Mas o que você pode falar? Sobre uniformizar o tom da pele. A uniformização do tom da pele. Iluminador. Então, tirar a olheira, a bolsa, essas coisas, isso é cosmético. Entendeu? Então, a gente usa. Por exemplo, eu tenho um blend aqui que a gente usa muito, que ele é com laranja amarga, romã, alcaçuz, e ele faz esse efeito de uniformização do tom da pele. E depois a gente faz os produtos e manda para o teste clínico e ele dá super certo, sabe? Vai super bem. Então, de novo, né? Tem que achar uma empresa séria. Porque às vezes você vai para uma empresa que não sabe muito bem o que está fazendo, tudo que você pede, a empresa vai lá e põe. Aí você consegue e você fala assim, nossa, agora pronto, ufa, estou segura. Entendeu? Não tá, porque se a empresa não te pontuar, não mostrar para você o caminho certo, porque assim, é a eterna briga do marketing e do regulatório, sabe? O marketing quer colocar tudo, porque ele quer fazer com que a pessoa compre. E o regulatório tem medo de tudo, porque ele não quer ser pego, ele não quer ter multa, ele não quer ter problema, não quer ter notificação. Então, tem que ter esse peso, esse contraponto, para que você possa fazer boas escolhas e realmente esteja bem segura com o seu produto. Entendi. Ficou claro até aqui? Até aqui, sim. Então, vamos lá. Aí, Ju, peraí, Ju, só volta ali, deixa eu te perguntar um negócio do outro. Esse 3.514 e o outro 4.000, o que é isso? É assim, dependendo do tamanho da empresa terceirizadora, é o valor da taxa que a Anvisa cobra para fazer a notificação. Então, assim, a gente faz a notificação e você paga isso uma única vez e isso vale por 10 anos, entendeu? Se você não mudar a sua fórmula e não mudar o seu rótulo, você vai pagar essa taxa uma única vez vai valer isso por 10 anos. Ah, mas eu vou pagar 175 ou 3.500 reais. Depende da empresa que você for. Aqui, por exemplo, está 900 reais. E o que é esse MEGP? ME é de microempresa. E o GP? Grande empresa, grande porte. Tá, então seria 240, aqui no grau 2, 244 se ela fosse uma ME por produto, para fazer o registro, é isso? E 4.881 se ela for uma grande empresa. Então, a empresa terceirista, entendeu? Não você. Tá. Lembra que quem faz a notificação é quem possui a autorização da Anvisa. E quem possui a autorização da Anvisa é a fábrica. Então, é um casamento mesmo que a gente chama. Porque eu só posso fazer este produto para você. E você só pode fazer este produto comigo. Entendeu? Entendi. Tá bom, Ju. Pode passar. Faça um casamento. Mas é um casamento que, por exemplo, você como dona de marca, você pode casar com várias outras empresas, entendeu? Então, por exemplo, você pode fazer o mesmo produto que você faz comigo. Vamos supor que eu não consiga te atender em demanda, né? Que, sei lá, você precisa de 1 milhão de unidades, eu só consigo te entregar 1.000. Então, você precisa, nessas 999 mil unidades que você tem que fazer, você vai ter que fazer em outra fábrica. Então, você consegue ter o seu produto notificado em várias fábricas diferentes, entendeu? Mas, né, isso aí seria ainda um passo maior ainda. Então, as indústrias grandes, por exemplo, elas nunca estão na mão de um terceirista só, elas acabam fazendo alguns produtos num terceirista, outros produtos no outro, sabe? Até para dar uma pulverizada também. Exato. Para garantir também, né, que se acontecer alguma coisa com aquela fábrica lá, pegar fogo, acontecer alguma coisa, ele não vai ficar qualquer coisa. Ele tem. Isso. Não tá com todos os ovos numa única cesta. Exato, assim como a gente faz com o dinheiro da gente, assim como a gente faz com um monte de coisas, né? Então, isso que eu falo. Não precisa fazer tudo com o mesmo terceirista e, às vezes, também você precisa achar um que você se identifique, porque as empresas são formadas por pessoas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão super bem com a gente, tem outras que
Não vai, sabe? E não é porque a gente é mais legal, mais chato com um ou com o outro, mas é o estilo, entendeu? Às vezes você precisa de um outro estilo de atendimento, e aí talvez outro lugar seja melhor. Por isso que eu falei desde o início que a minha ideia aqui não é ficar fazendo propaganda da Deju, a ideia é mostrar o caminho, entendeu? O caminho é esse. Aí quem você vai escolher, aonde você vai fazer, fica a cargo, né, da pessoa que tiver aí nesse momento que quer terceirizar a linha dela. Ok, Ju. É isso mesmo. Depois de tudo isso, né, que não é pouco, aí que a gente chega na produção. Então, às vezes a pessoa liga para a gente, né, e fala assim, ai, eu queria lançar o mês que vem, dá tempo? Daí você fala, o que você acha? Sabendo agora de tudo isso que você já sabe, dá tempo? Não, Né? não. A Os não ser prazos que legais você... são longos. Não, a não ser que você fosse de uma empresa grande, que você já fabrica isso em vários outros lugares, que você já sabe, você está com o seu processo muito bem estabilizado, já... aí dá. Mas se você estiver começando, colocando seus... em um mês, você não vai fazer muita coisa, né? É mais um mês aí a fase de protótipo e desenvolvimento, de protótipo e notificação, e aí no mês seguinte a gente começaria aí a produção em larga escala. Como que funciona na Deju? E aí é uma coisa nossa aqui. Nós temos o nosso tanque, o menor tanque na fábrica, o menor reator, ele tem 100 quilos hoje. Então, já tive tanques menores, hoje já não tenho mais. Para eu bater uma determinada massa dentro desse reator, eu tenho que encher esse reator com, no mínimo, 30 quilos de produto. Então, esse é o nosso lote mínimo. Aí você vai perguntar para mim, tá bom, mas qual é a quantidade mínima que eu tenho que comprar? Depende do frasco que você vai envasar. Então, supondo que você é uma linha de produtos para salão. Salão normalmente invasa shampoo de 1 litro, certo? Então, 1 litro, 30 litros são 30 unidades. É muita coisa? Não, é nada. É super tranquilo. É nada. Aí, não, mas eu quero fazer de 250 ml, que a maioria dos cosméticos estão por aí, né? 250, 300 ml. Se forem 300 ml, são 100 unidades. 250 ml vão dar 125 unidades. Então, assim, é bem tranquilo. Bem viável. Essa parte de barras, a gente estipulou 300 unidades. Fracionamento são 500 unidades. Sabe quando você quer fazer só um olhinho? Eu quero envasar semente de uva, eu quero envasar rosa mosqueta, eu quero envasar óleo de copaíba, sei lá. A gente padronizou pelo menos 500 unidades. O que mais acontece aqui? A gente precisa criar toda uma documentação para poder fabricar. Porque não é só colocar na panela, né, fechar e deixar ela andar e o processo todo, né, se faz sozinho. Mas tudo tem que estar controlado. Quando a vigilância vem fazer as inspeções na gente, elas vêm para ver papel. Elas mal, sabe, vão olhar se a fábrica está limpa, tudo mais, mas não vão ficar acompanhando o processo. Querem ver o papel. Então, seu processo tem que estar muito bem definido. Por isso que a gente fala, né? Criação de POP, que é o procedimento operacional padrão, criação de folha de processo, criação de especificação de matéria-prima, que é essa EMP que está escrito aí. E aí, a criação de um protocolo de estabilidade, porque eu preciso entender quanto tempo exatamente o seu produto dura, né? Isso não é algo assim, eu vou dar 6 meses para você. Não, eu tenho que saber por que eu estou dando aquele valor. Isso tem uma conta que se faz e que se chega. Eu vejo que o produto que vai para vocês, ele aumenta muito o tempo de prateleira, né? Ele vai para uns sim. 2 anos aí para poder valer a pena, né, Ju? Exato. De 18 meses para frente já vale a pena. Se ele der 1 ano, eu acho pouco tempo para trabalhar. 18 meses para frente eu acho mais interessante. Aqui a gente trabalha de 2 formas. Você pode comprar a matéria-prima e mandar tudo para mim, e aí eu vou te fazer só uma nota de remessa de industrialização.
Ou você pode comprar, ou você não compra nada, não compra matéria-prima, eu compro tudo, porque eu compro em maior quantidade, e vou ter um preço bem melhor do que o seu, que vai comprar pouquinho, e aí a gente fabrica com as nossas matérias-primas. Lembrando que todos os fornecedores que a gente compra têm que ser certificados. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vim lá da Indonésia e trouxe um óleo de sei lá o quê, e eu quero usar. Não dá. Não dá, porque eu não consigo certificar o seu fornecedor. Eu sei que tem indústrias que pegam e põem lá e se viram, botam outro laudo, etc. Mas assim, tá errado, né? Então a gente preza sempre por fazer as coisas da maneira mais segura, né? O seguro tanto para nós quanto para quem está contratando a gente. A única coisa que a gente não compra é embalagem. E por um motivo muito simples. O cosmético, a venda do cosmético, ela está muito ligada no visual. Então, eu olho e gosto. A segunda coisa que eu faço, eu ponho no nariz. E a terceira coisa, eu vou ver preço. Depois que eu vou ver o que você colocou lá dentro. E todo mundo só se preocupa com a fórmula, né? Você tem que se preocupar muito com a aparência desse produto, porque tem que estar muito bonito, né? Para a pessoa sentir a vontade de pegar aquele produto. E daí, se eu compro embalagem, normalmente você tem que comprar 1.000 unidades de uma determinada embalagem. Você já imaginou 100 clientes, 3.000 produtos, 1.000 unidades de cada embalagem, daí a pessoa quer fazer 100 unidades. O que eu faço com as outras 900? Aí eu não posso vender essa embalagem para outro cliente, porque o cliente vai dizer, mas essa aqui é a minha identidade visual, como é que você está passando para o outro? Você está roubando a minha ideia, entendeu? Sim. Então, a gente não compra embalagem exatamente por esse motivo, porque aí não tem como a gente se meter, inclusive, na identidade visual de cada uma das marcas que trabalham aqui com a gente. Mas o grande ponto aqui da produção é quantidade pequena, então 30 quilos é o mínimo. A gente tem tanques aqui até de 0,5 tonelada, tá? Na fábrica de Valinhos. E Ju, então, você tem algum vídeo dessas suas fábricas? Tenho. Assim, mostrando eu vou passar para você deixar na descrição aí para o pessoal. A gente acabou de gravar para o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Quero ver, porque é muito, muito interessante ver isso de perto, esses tanques, tudo funcionando aí. É demais. Grande, né? Tu tem uma equipe grande. Tenho. Eu comecei com um funcionário. Primeiro eu comecei sozinha. Depois eu contratei uma funcionária, ela está comigo até hoje. E depois hoje nós somos 30 já. Então você vê que tem que começar. Tem que começar, é o primeiro passo, né? Tem que se movimentar, senão o negócio não anda. Então, nessa parte da produção, Nil, é isso daí. Lotes pequenos, e você pode fabricar de novo quando você quiser. Então, fabriquei 300 sabonetes agora, mês que vem vou ter que fabricar novos 300 sabonetes? Não, você vai fabricar quando você quiser. Eu tenho marcas que fabricam todos os meses, eu tenho marcas que fabricam a cada 3, 6 meses, e eu tenho marcas que fabricam quase quando o produto vai vencer. Aí que ela aparece de novo. E quanto tempo antes tem que te avisar? Tipo, Ju, vou precisar de mais um lote de shampoo. Pelo menos 30 dias antes, porque a gente precisa comprar matéria-prima, porque você imagina que eu não vou ter... As matérias-primas de base a gente sempre vai ter estoque, né? Curva A de matéria-prima a gente sempre vai ter estoque. Mas às vezes o produto usa alguma coisa mais específica e tal, às vezes demora um pouco mais para chegar, algo que eu tenho que mandar fazer com exclusividade para você, entendeu? Então, dependendo da especificidade do seu produto, a gente pede até um pouco antes. Tá. Mas basicamente o tempo é esse, são 30 dias, depois que tudo chega na fábrica, são 30 dias para eu te entregar. É claro que para mim, quanto antes eu te entregar, antes eu vou receber. Então, para mim é melhor entregar logo, né? Eu não cobro antecipadamente. A nossa forma de pagamento é 50% no pedido. Então, quando você fecha o pedido, a gente cobra 50% para que a gente faça isso. Vá comprando as matérias-primas, vá se organizando. Nesse inteirinho, você tem tempo de comprar suas embalagens, mandar fazer os rótulos e ir mandando para a fábrica. Quando chega tudo,
são de 20 a 30 dias. A gente nunca leva esse tempo todo, mas a gente fala de 20 a 30 dias para alinhar expectativas, né? Porque às vezes todo mundo entra junto para produzir. Aí entra numa determinada fila e até que o seu vá, isso demora um pouco. Mas quem quiser acompanhar as produções, todo dia a gente coloca nos nossos stories lá no Instagram da Deju o que nós estamos fabricando. Então, sempre tem um take ali de algum lugar, o que a gente está fazendo, se a gente está fazendo shampoo, se a gente está fazendo sabonete, se a gente está fazendo condicionador, o que a gente está fazendo. Então, sempre tem alguma coisinha ali. Que legal, Ju. Meu Deus, Ju, vai acabar de novo o nosso tempo. Tem 2 minutos. Mas eu acho que não vai dar nem para me despedir. Mas eu vou te mandar um link. A gente volta. A gente volta. Fique tranquila. A última parte, a parte mais simples, né? Que é a parte da entrega. Então, todo produto produzido, a gente vai deixar pronto nas caixas de embarque e tudo mais, faz a nota fiscal contra a empresa que está trabalhando com a gente, e aí a gente não faz a entrega, porque a gente não tem um caminhão, né? Não tem uma frota de caminhões para sair entregando por aí. Mas a gente ajuda com a indicação de uma boa transportadora e tal, uma transportadora autorizada pela Vigilância Sanitária, para que seus produtos cheguem todos muito bem acomodados, né? E é isso, aí é com você, aí venda, né? E a gente sempre brinca com isso, que o sucesso das marcas que trabalham com a gente é o nosso sucesso, porque você imagina que tudo que a gente precisa é que vocês vendam. Quanto mais vocês vendem, mais vocês vão pedir produção, claro, e mais a gente vende também. Então, a gente trabalha dessa forma até para que todo mundo se beneficie, né? Porque o negócio bom é quando todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Verdade. Então, esse é o negócio. E, basicamente é isso. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, né, você depois escreva aí para mim, eu vou ficar super feliz em responder o que você precisar. Nossa, Ju. Ai, eu quero... Né? Que aulão, né? Nossa, aprendi muito aqui. Pena que o nosso tempo acabou e eu tenho certeza que vai surgir muitas perguntas embaixo dessa aula aqui, que depois a gente vai respondendo na medida do possível. É isso aí. E vou deixar o contato da Ju, vou deixar o Instagram, também o site deles. Sigam a gente lá para acompanhar as produções. Isso aí, Ju. Muito obrigada e quero te parabenizar pela tua atitude tão empreendedora. Muito obrigada, Nil. É mesmo. O empreendedorismo, principalmente no Brasil, é um exercício diário, né? De paciência e persistência, né? É como correr. Nossa, João, primeiro deixa eu te falar um negócio. Você é uma pessoa muito legal. Só essa tua disponibilidade de estar aqui e de e vou, que você vai lá e pega o link e tudo, olha assim, tirei meu chapéu para você mesmo. Imagina, Nil, eu tô aqui para isso, né? Esse é o nosso trabalho, é o que a gente faz. Não, e foi aquilo que eu te falei, assim, né? Eu montei a Deju exatamente com esse viés, porque ninguém dá atenção para os pequenos, né? Como se nunca ninguém tivesse sido, né? Uma empresa menor. E é isso que eu estou te dizendo, assim, a minha família, né, não são de empresários, eles são empreendedores, mas de uma outra forma, mas no ramo dos serviços, né? Então, assim, eu tenho muito advogado, jornalista, arquiteto e tal. E eu fui para a área do produto, sabe? Da produção, do negócio difícil, regulatório, etc. Fui por um caminho difícil, escolhi um caminho difícil. Mas ele tem dado tão certo, sabe? Eu encontro pessoas tão bacanas, assim, no meio desse caminho todo, que eu acho que é a minha forma de agradecer também, sabe? Tudo que vem é a minha forma de agradecer e ensinar. E eu adoro falar, né? Você percebeu que eu falo mais que o homem da cobra, né? Eu gosto de falar e acho que dá tudo certo, fica tudo legal. E eu acho que a tua trajetória mesmo, né, Ju? Além de ser inspiradora, faz com que você tenha uma empatia com
as outras mulheres, que a gente sabe que hoje nós temos muitas mulheres que sustentam seus lares, podem ficar perto dos filhos que são recém-nascidos, são pequenos, né, que não podem ir para uma creche, não tem condições de pegar uma babá. Então, estão ali, quantos depoimentos eu recebo dizendo: ai, Nil, se não fosse os sabonetinhos que eu estou vendendo, eu não sei o que eu ia fazer nessa pandemia, eu não sei como eu ia sustentar meu filho, eu acabei de me separar. São milhares de histórias, né? Imagino. E as mulheres geralmente são as que tomam a frente desse empreendedorismo e de apostar nos cosméticos. Então, eu sou, assim, muito defensora também delas e sempre falo: meninas, não é porque hoje a gente não tem grana, ou porque eu não tenho o apoio da família, ou porque tu não pode ter essa grana para começar já com uma grande indústria, que a gente não vai fazer. O primeiro passo é o mais importante. E eu sempre falo, Ju, eu falo assim, ó, tem grandes marcas que iniciaram no fundo de quintal, iniciaram em casa, e daí fico pensando assim, não deve ser. Eu sou delas, tá? Olha aqui, prova viva. Prova viva. Eu comecei em casa, meu marido ficava louco comigo, porque eu fazia sabonete na cozinha, né? Então, nossa, ele ficava louco comigo, que mexe na cozinha, e isso aqui tem cozinha, e tem produto, e tem não sei o que lá. Eu falei: tem mesmo, e é isso aí, até que o negócio ande, vai ser assim, foi. E aí, agora, os frutos que estão dando, né? Então, assim, vale tanto a pena, né? Eu sou a favor disso, né? Da gente começar pequeno e validar um pouco antes de sair terceirizando. Claro. Tem que entender qual que é o seu produto que está vendendo. Você tem que fazer umas amostras, dar para umas amigas, sabe? Tentar ver quem realmente te dá, assim, uma opinião sincera, né? Não necessariamente a que você quer escutar, né? Mas que te dá uma opinião sincera daquilo que você está fazendo. Você melhorar, né? Para que você melhore. Quem são as amigas de verdade, né? Então, acho que é tudo isso, assim. E foi muito difícil, sabe? Nada foi muito fácil. Não aconteceu do nada, né? Mas, assim, na pandemia foi a hora que a gente mais cresceu. Uhum. A gente cresceu muito. E você estava falando, né, das mulheres com filhos, tal. Eu tive a minha primeira filha, o meu marido estava morando em São José do Rio Preto e eu estava morando em Guarulhos. Uhum. E aí, quando a minha primeira filha nasceu, eu fui para Rio Preto para tê-la, né? E assim, com 15 dias, eu estava dando palestra numa feira internacional. Nossa. Sabe? Ela tinha 15 dias quando eu fui pegar avião para fazer para dar uma palestra, tal, não sei o que lá. Voltei no mesmo dia, voltei toda errada, né? Porque aí eu estava amamentando, então você imagina a dor, todo aquele, né? Aquele perrengue que acho que todas as mulheres que estão me escutando devem ter passado alguma vez. Mas é isso. Depois eu tive mais uma ainda e não deixei de sonhar, de trabalhar. Até porque tive duas mulheres, né? E preciso mostrar para elas que a gente pode ser tudo o que a gente quiser. Isso aí, Ju, que maravilha, quanta inspiração. Nossa, adorei te conhecer, ouvir a tua história. E agora a gente entende por que você é tão simpática, tão empática, e que você atende essas pequenas empresas. Inclusive, fiquei muito feliz de saber que eu tenho alunas minhas que já chegaram nesse momento. Sim. Tenho alunas suas muito queridas, por sinal. Eu achei isso fantástico, porque é aquele momento que a gente está sempre assim, calma, não é esse momento, vai chegar o momento, vai chegar o momento. E quando a gente sabe que esse momento chegou para alguém, que alguém deu esse passo e está aí. E olha, eu fiquei desconfiada, porque quando eu olhei o Instagram dela, eu vi assim, caixas e caixas e caixas de produto. Eu ficava pensando assim, meu Deus, como que ela já fez mais sabonete do que eu já fiz na vida inteira? Nossa, e ela começou bem depois de mim. No melhor sentido da palavra, assim, são atrevidas, sabe? Assim, são meninas, né? A mãe e a filha são meninas assim,
de Guerreiras. força, sabe? Guerreiras, isso aí. Muito E legal. elas Muito têm o inspirador. empreendedorismo no sangue, né? Porque elas chegaram e não tiveram medo, já foram assim, desde o nome. Eu lembro que o nome antes não era esse, era um nome mais curtinho. E aí elas foram construindo isso na prática, sabe? Não ficou, porque tem muita gente que põe aquele projeto, faz anos e anos. Elas não, elas foram sentindo que estava dando certo e foram ajustando, e estão aí, decolando, né? Não, e elas são ótimas e estão nesse caminho. Notificaram uma parte, depois foram notificando outras, e a gente agora já faz vários produtos para elas. Começaram com uma quantidade bem menor, hoje já estão enchendo o tanque nosso aqui com um monte de produção. É uma boa história para você contar aqui do seu canal também. Ai, que legal, uma hora eu vou entrevistar ela, assim. Isso aí. Então tá, Ju. Te agradeço muito, você é uma simpatia. Ah, muito obrigada. Você é Você uma também. pessoa maravilhosa mesmo, assim, se dispôs a estar aqui com a gente, passar todo esse teu conhecimento, dar uma esclarecida que as terceirizadoras não é um passo tão difícil, mas sabe o que mais eu queria desmistificar? É que as pessoas falam assim, ah, mas não tem graça, eu não vou chegar até aqui para depois pegar os meus produtos e mandar lá para uma fábrica, eu sei lá como que vai saber. Como que vai ser feito, né? E eu vejo que você tem um cuidado, um carinho com a marca da pessoa. Essas reuniões é justamente para você ajustar ali. Exato. Para passar essa confiança, né, Nil? E assim, você não tem ideia quantas vezes eu escuto isso, né? Puxa vida, não quero, parece que são meus bebês, né? Não quero dar para você. Meus filhos. E aí eu falo assim: olha, eu te entendo. Eu juro para você que eu te entendo. Só que, infelizmente, as etapas do processo que você quer participar, elas são regulamentadas por um órgão regulatório. Então, assim, ou você se regulariza e tem esse órgão regulatório direto batendo na sua porta, que isso também não é fácil, né? Toda hora esse pessoal vem e inspeciona e olha de novo, e papelada. É 22 licenças, tu disse, né? 22 licenças em cada uma das fábricas, né? Uhum. Então, são 44 licenças para controlar, porque eu tenho duas. Uhum. Então, assim, é um monte de órgãos vindo bater aqui na nossa porta, né? E olhar os nossos processos. Assim, antes da pandemia, a gente ainda recebia as pessoas, sabe? Deixava filmar, participar um pouco do processo, nem que fosse, sabe, só para dar uma mexida no produto ali, para acompanhar a produção. Agora ficou mais difícil, né? Porque tudo fica mais controlado, a vigilância também endureceu muito as regras, e aí é mais complicado, porque ele tem que ter treinamento, tem outras coisas que englobam, né, tudo isso. Mas aí a gente faz assim, a gente dá um outro jeito, a gente manda um vídeo no Instagram, marca a marca, sabe? Ajuda a divulgar a marca também, a marca divulga a gente divulga a marca, então é um processo... Olha o teu filho nascendo aqui! Exato, olha aqui, ó, tá vendo? Tô fazendo igualzinho você faz aí, só que no tanque, né? No reator, né? Não na panela, Na né? panelinha. No bol, Eu tenho uma aluna minha que ela disse que ela tinha pena até de vender o sabonete. Ela dizia que era os filhonete. É o meus filhonete. Eu acho tão então que eu não quero nem vender, ela dizia. Não pode. Você sabe que é uma característica muito brasileira, né? A gente tem apego emocional com as coisas, né? Com o que a gente faz, a gente não entrega fácil, né? E deveria ser o contrário, né? Tipo, o que eu mais faço é aquilo que eu mais dou, né? Então... Mas é importante ter em mente que para a gente crescer, a gente precisa desapegar e jogar o jogo de gente grande, né? A gente não pode querer ser grande, ser um grande empresário e estar ali e pensar pequeno na cozinha, porque não adianta. O crescimento ele pede essa expansão, né? Trazer novas pessoas, profissionalizar e se regularizar e tudo. É um processo positivo, tenho certeza, meninas, que quando chegarem lá, vocês vão ficar
também encantadas de ver aí a marca de vocês no mundo, porque é só quando a gente consegue produzir em grande quantidade é que a gente também vai conseguir espalhar esses produtos no mundo em grande quantidade, né? Com Atingir certeza. mais pessoas. É isso aí. Então tá bom, muito obrigada de novo pelo convite, adorei. Qualquer coisa você me chama e a gente se fala de novo. Então tá, Gil, muito obrigada Tá bom. também. Fico muito agradecida pelo teu tempo, tua disponibilidade, suas informações e vamos mantendo contato sempre. Um grande Tá, abraço. Joana. Tchau. Super beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.